a palavra se fez carne, entre nós ela habitou, e todos os que a acolheram, de Deus, filhos se tornaram. Bom dia, meu irmão, minha irmã, um bom sábado. É o primeiro sábado de 2026. Estamos começando o ano, antes da festa da Epifania do Senhor, da manifestação do Senhor, ainda nesse clima de Natal, de celebração do menino Deus que se fez carne e habitou no meio de nós, em clima ainda de ano novo, iniciando o novo ano, os nossos sonhos, projetos, planos, apresentamos a Deus. Colocamos diante daquele que tudo pode, tudo pode. Você, meu irmão, minha irmã, abra o teu coração, prepara agora para acolher a boa nova que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 19 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito do Senhor descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de ontem, nós vimos os fariseus interrogando João Batista. E no Evangelho de hoje, nós vemos agora o próprio João Batista apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, João apresenta: foi esse quem eu havia falado para vocês. Foi esse aquele que eu havia preparado o caminho, que eu vi de fato com uma missão de preparar o caminho do Senhor. E ele chegou, e ele veio. É dele que eu ouvi falar que quando o Espírito vier e descer e permanecer sobre ele, e eu vi de fato o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. João diz: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou, aquele que me deu a missão de batizar com água, me disse. E João aqui ele deixa claro, né? Eu batizava com água. Algumas pessoas falam sobre isso, né? Porque o batismo de João era adulto e às vezes os católicos batizam crianças. E aqui a gente percebe que o batismo de João é um batismo diferente do nosso. João tinha um batismo que se assemelha muito com o nosso sacramento da penitência, o sacramento da confissão. É o sacramento onde você se reconcilia com Deus.
você se converte. Esse é o batismo de João, na água ali, para remissão dos pecados. Mas aquele que vem depois de mim, esse sim, vai batizar com fogo, com o Espírito Santo. E é esse batismo que nós recebemos, que ali a criança também recebe, acolhe com uma vela, com a água, justamente nesses gestos, nesse símbolo, onde você se apresenta de fato, não mais como uma criatura, mas como um filho, uma filha amada de Deus. Jesus é aquele que vem para batizar com o Espírito Santo. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a sentir verdadeiramente a presença do Espírito Santo na tua vida. Esse Espírito Santo que tem a missão linda de carregar, de conduzir a nossa igreja, de conduzir a mim, de conduzir a você pelo caminho de fato da santidade, pelo caminho de fato daqueles que vão vir para cumprir a vontade de Deus. O Deus Pai criou, o Deus Filho salvou na cruz. E o Deus Espírito Santo é aquele que vai nos conduzir nessa jornada até nos levar para o céu. E é esse Espírito Santo que nós devemos todos os dias, ao acordarmos, ouvir a sua santa palavra e invocar e pedir e suplicar a presença do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento, que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos capacita. É esse Espírito Santo que faz a gente permanecer de pé, que nos dá a graça da constância. Você que está começando na caminhada, ou você que já tem uma caminhada de longos anos, sem o Espírito Santo você não vai conseguir. Sem o Espírito Santo você vai fraquejar, você vai cair. É o Espírito Santo que nos dá a graça de permanecermos firmes e permanecermos de pé diante do Senhor. Por isso, eu quero concluir esse sábado da gratidão, onde nós somos gratos por mais uma semana que estamos encerrando e por todas as graças que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, para suplicar, pedindo verdadeiramente a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus encha o nosso coração, retire dele toda angústia, tristeza, ansiedade, estresse, preocupações. Que o Espírito Santo traga a paz, paciência, calma, ternura, amor. Que o Espírito Santo encha a nossa vida da graça e dos dons, que vai ser tão importante para fazer com que a gente caminhe e cumpra a vontade de Deus nas nossas vidas. Um ótimo sábado para você, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.